Este é o Minutos de Poesia, que faz parte do projeto A Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho a grata satisfação de compartilhar com vocês um pouco de Virginia Woolf. Acredito que vocês conheçam. Se conhecem, trarei alguns aspectos sobre ela. Se não conhecem, então convido vocês a conhecer. Muito importante o trabalho dela. Essa escritora, que então estreou na literatura no ano de 1915, com o romance The Voyage Out, que abriu caminho para sua carreira como escritora e uma série de obras notáveis que ela nos brindou. Dentre suas obras, só para citar algumas para vocês, nós temos A Arte da Brevidade, Flush, Orlando, Uma Biografia, O Sol e o Peixe, Miss Dalloway, Ao Sol, O Tempo Passa, por exemplo. Miss Dalloway, que é uma das suas obras, foi publicado em 14 de maio de 1925 e narra um dia na vida de Clarissa Dalloway, uma socialite ficcional que vive na Inglaterra no período pós-Primeira Guerra Mundial. O romance mostra as preparações de Clarissa para uma festa e que ela hospedará, então, naquela noite, na sua casa. Com uma perspectiva interior, a história passa pelo futuro e pelo passado, no tempo e dentro e fora da mente dos personagens, para construir uma imagem da vida de Clarissa, uma aristocrata britânica e da sua estrutura social entre guerras. Vamos apreciar um pouquinho, um trechinho desse livro maravilhoso. Em meio aos preparativos de uma festa, da qual será anfitriã, Clarissa depara-se alternadamente com eventos e pessoas do passado que a forçam a refletir sobre o tempo presente e sobre o que teria sido sua vida se porventura as suas escolhas tivessem sido outras, que não aquelas que a sustentavam. Se tivesse renegado os moldes das convenções sociais que lhe davam forma. Quem era, afinal, Clarissa Dalloway, despida de tais adereços? Era um vazio perto da vida, um sótão. As mulheres devem deixar seus adornos. Ao meio-dia, devem despir-se. Outro livro conhecido de Virginia Woolf é Orlando. Nascido no seio de uma família de boa posição, em plena Inglaterra elizabetana, Orlando acorda com um corpo feminino durante uma viagem que faz à Turquia. Como é dotado de imortalidade, sua trajetória, então, atravessa mais de 3 séculos, ultrapassando as fronteiras físicas e emocionais entre os gêneros masculino e feminino. Suas ambiguidades, temores, esperanças, reflexões, tudo é observado com inteligência e sensibilidade nesta narrativa que, publicada originalmente em 1928, permanece como uma das mais fecundas discussões da sexualidade humana. A um só tempo cômico e lírico, Orlando mostra o trajeto do personagem entre embates com armas brancas, acalorados debates filosóficos do século XVIII, a maternidade e até mesmo num volante a bordo de um automóvel. Tudo isso vem costurado pela prosa luminosa de Woolf, nesta que é uma das grandes declarações de amor da literatura ocidental. Vou finalizar, então,
com um trecho, algumas partezinhas do livro Orlando, que poderão servir de convite à leitura, caso você não tenha ainda lido essa maravilhosa obra de Virginia Woolf, juntamente com tantas outras também. Embora diferentes, os sexos se confundem. Em cada ser humano ocorre uma vacilação entre um sexo e outro. E às vezes, só as roupas conservam a aparência masculina e feminina, quando interiormente o sexo está em completa oposição com o que se encontra à vista. O vermelho das suas faces era coberto de uma penugem de pêssego. A penugem do buço era apenas um pouco mais densa que a das faces. Os lábios eram finos e levemente repuxados, sobre os dentes de uma deliciosa brancura de amêndoa. Nada perturbava o breve, tenso vôo do nariz. O cabelo era escuro, as orelhas pequenas e bem unidas à cabeça. Orlando era uma estranha mistura de muitos humores: melancolia, indolência, paixão, amor à solidão, sem falar em todas aquelas contorções e sutilezas de temperamento que foram indicadas na primeira página. Conhecemos então um pouquinho do trabalho de Virginia Woolf, essa importante escritora que nós tivemos no século passado e que tanto material nos legou. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.